Olá, meus amados. Muita saúde e paz e muito amor da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus Todo-Poderoso para todos os irmãos que creem no nosso Senhor Jesus Cristo e no nosso Deus Todo-Poderoso. Todos os nossos irmãos pelo mundo afora, por todos os lugares que estão hoje fazendo a obra do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Todo-Poderoso. Estão praticando a boa fé. Meus amados, hoje eu vou contar um conto para vocês do rico e do pobre. Então vejam bem, prestem atenção, meus amados, porque assim, é um conto curioso e eu acho que vocês irão gostar. Bom, então existia aquele homem muito rico. Aquele homem, ele herdou a herança da família. E a herança da família já não era pouca, era muita coisa. E ele passou a trabalhar aquela herança e se tornou mais rico ainda na terra. E ele era muito rico. E ele era invejado por muitas pessoas. Muitas pessoas o admiravam. Muitas pessoas o temiam. Muitas pessoas o bajulavam. E ele era hiper vaidoso. Ele fazia questão de mostrar toda a sua riqueza. E assim, cada conquista para ele era uma coisa assim de apresentar. No começo ele começou meio tímido, depois ele queria ostentar, ele queria mostrar para todos o que ele conquistava, o que ele fazia, o que ele estava fazendo. E aí ele queria cada vez mais e não queria sair desse patamar, não queria fugir dos holofotes. Ele não queria estar fora dos holofotes, ele queria ser sempre a sensação, o fenômeno, o pá. Então, meus amados, o que acontece? Existia aquele outro homem que era assim, paupérrimo, pobre, mas ele tinha um espírito enorme. Ele tinha a presença de Deus com ele. Ele era pobre, mas ele não era assim uma pessoa deixada por Deus. Deus era com ele. E assim, ele fazia questão de fazer as obras de Deus. E ele não precisava mostrar para ninguém. As pessoas enxergavam ele fazendo a obra. As pessoas não entendiam o que ele estava fazendo. E ele fazia. E ele falava quando ele tinha oportunidade que ele estava fazendo para Deus. Que a boa obra que ele estava praticando aqui era por nosso Senhor Jesus Cristo e para o nosso Deus Todo-Poderoso. E o povo olhava e achava estranho e assim não entendia nada. E que boa obra é essa que você não está colhendo frutos nenhum? Surgiam falas parecidas a essa. E assim, por outro lado, o rico, cada vez mais rico. Então, meus amados, a vida ela deu voltas, e deu voltas, e mais voltas. E o rico se encontrou com o pobre. Nessas voltas que o mundo dá, o rico se encontrou com o pobre. E o pobre estava ali, continuando nas boas obras. E o rico observou. O rico já não tinha mais o que ele preencher de riqueza na vida dele. Ele já estava farto, já estava assim empapuçado de tanta riqueza. E assim ele já não via mais o que ele poderia conquistar. Tudo que era lançamento ele adquiria. Tudo que era top, ele era o primeiro a ter. Todas as coisas materiais que ele poderia ter conquistado, ele já tinha conquistado. Tudo que fazia o ego dele maior, ele tinha ali a favor dele. E ele observou aquele pobre e assim, de imediato, ele falou, eu acho que eu posso ajudar esse pobre. E ele foi até esse pobre e falou assim, viu, eu sou muito rico, eu tenho uma fortuna assim inesgotável, incalculável. O que eu posso fazer para te ajudar?
E o pobre falou assim: meu amado, o que você pode fazer para mim não é nada, mas eu fico agradecido por você querer. Mas assim, não tem nada que você possa fazer por mim, para mim. Agora, para você, você tem muito ainda o que fazer para você. Você nem começou a fazer nada para você. Então, assim, eu recomendo que você comece a fazer algo para você. E aquele rico não entendeu, ficou sem entender. Como assim? Como assim? E ele: se você perceber o quanto eu estou farto, o quanto eu estou assim enriquecido, o quanto eu estou recolhendo até hoje, porque assim, eu quero que a minha fortuna eu perca de vista, eu não entenda, eu nem saiba mais como que é a fortuna que eu tenho. Você entenderia que você é um pobre e que você está assim precisando agir, precisando compreender que você precisa fazer por você. Você precisa sair dessa inércia. E o rico se ofendeu com aquilo, né? E deu risadas. E como você fala isso comigo? Olha que absurdo. Aí olhou para um lado, olhou para o outro. Veja o absurdo que ele acabou de falar comigo. Bom, meus amados, e aí eu concluo para vocês esse conto. O rico, ele ficou um bom tempo para compreender o que aquele pobre havia dito para ele. E aí, um belo dia, caiu a ficha dele. Um belo dia, ele compreendeu realmente o que aquele pobre havia falado para ele. Aquele pobre não estava juntando riquezas aqui na terra. Ele começou a juntar riquezas no céu. Ele estava se enriquecendo, ele estava milionário junto de Deus. E o rico não tinha juntado uma moeda sequer lá no céu. Ele estava juntando muitas riquezas aqui na terra. E o rico, ele não se fez por vencido, não. Essa história teve um final feliz. O rico começou a juntar riquezas no céu. Ele compreendeu tarde, mas ele começou a juntar suas riquezas no céu. E entendeu realmente o que aquele pobre havia dito para ele. Glória a Deus, meus amados.